Fala, galera, estamos começando agora a temporada 24, né? O primeiro episódio da temporada. Né? Segunda temporada, primeiro episódio da segunda temporada, com uma intimada que é de outro mundo, né? Mas antes disso, o que é que tem que fazer? Cadê? Esqueceu o protocolo? Não, é porque a gente tem que dar aquela... antes disso, o que é que se faz? Se inscrever no canal, ativar as notificações, dar aquele like, é muito importante pra gente, a gente tá precisando disso de vocês. Deixa seu comentário, a gente está recebendo bons comentários, inclusive indicações de intimados, né? Então, nas redes sociais também, @intimadospodcast. Segue a gente, Instagram e TikTok. Deixa seu like, curte, comenta, compartilha, faz aquele engajamento legal pra gente. Né, Reinaldo? Exatamente. Se você caiu aqui por aventura, né, do destino aí, que você tá dedilhando aí no YouTube, caiu aqui para assistir o nosso vídeo, se inscreve, conta pra tua galera, bota aquela setinha e compartilha no teu grupo de amigos, porque isso vai fortalecer demais o nosso canal. E outra, a gente vai trazer uma novidade que vai ser conteúdos exclusivos para assinantes. Depois né? a gente fala sobre isso. Depois a gente vai trazer mais novidades sobre isso. Tem uma resenha boa, tem não? Já preparou. Muito Boa bom. demais, cara. Mas e aí, Rodrigo? A nossa convidada de hoje, eu tenho que até melhorar minha dicção para poder apresentar a nossa intimada de hoje. Ela começou sua trajetória profissional no início dos anos 2000. Hoje ela cruzou as fronteiras brasileiras, inclusive. Né? É internacional, a mulher é internacional. Internacional, cara. É uma referência da área. Ela tem uma metodologia própria de trabalho que ela desenvolveu e ela lidera um instituto que leva o seu nome. Exatamente. Senhoras e senhores, estamos hoje com a doutora Cecília Cavalcante. Obrigada. Show de bola. Cecília, seja muito bem-vinda aqui para o nosso programa, por ter aceitado a nossa intimação, né, sem precisar de fazer algum tipo de condução coercitiva. Né? A gente vai fazer aqui algumas perguntas para você, mas você não é obrigado a responder as perguntas que lhe forem formuladas. Combinado. Caso deseje assistência de um advogado, a gente providencia uma defesa técnica a seu favor. Obrigada. Inclusive, ela veio acompanhada do advogado. O advogado já está presente. Advogado, empresário também já está aqui presente. Cecília, para a gente começar o nosso papo, uma primeira pergunta que eu queria fazer a você era sobre a evolução da fonoaudiologia, principalmente nos últimos 20 anos, né, que é exatamente o seu corte, né, de atuação. Para o leigo em geral, para a população leiga em geral, quando se fala em fonoaudiologia, a primeira impressão que vem é o que é, eu vou procurar para melhorar minha dicção, para falar em público. E de 20 anos para cá, a fonoaudiologia evoluiu demais. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre esse recorte de 20 anos, quando você começou sua trajetória, lá em 2004, até agora. Primeiro, obrigada pelo convite. Eu acho o projeto, assim, muito autêntico, né? Eu acho que, principalmente por levar para o Brasil todo, para o mundo todo, através das redes sociais, é um pouco da nossa Paraíba. Os convidados que vocês têm cada vez mais direcionados são os nossos, né? Os nossos conhecidos, que a gente admira daqui de perto, que a maioria das pessoas não conhecem. E é um prazer estar aqui. Vamos começar 2024 com o pé direito, né? Muita coisa está por vir. Bom, da fonoaudiologia, muita coisa mudou. Eu digo que foi assim uma virada de chave de 180 graus, porque quando eu decidi fazer o curso, Direito era o curso que mais era vangloriado na época do vestibular, não era o Enem como é hoje, então a nota saía e você era direcionado apenas àquele curso, no máximo o curso posterior que você teria colocado como segunda opção, né? E enfermagem na época estava realmente com um crescimento muito grande, um boom, devido aos projetos dos PSFs. Então, tínhamos várias faculdades aqui que estavam emergindo, né, com os cursos de enfermagem. E fonoaudiologia estava muito no início. Você sabe que você tem uma irmã também, que foi da primeira turma, né? Foi desbravando esse mundo. E foi bem complicado, né? Porque eu venho de uma família de pedagogos. Eu não tenho pedagogos e comerciantes, né? Meu pai é contador, então eu não teria um médico, um neurologista, um professor que direcionasse a isso. Na verdade, as pessoas não sabiam o que era. E em meados de 99, né, no meu terceiro ano, eu com 17 anos, a gente tinha que realmente fazer essa decisão, que até hoje eu acho bem sacrificante, bem desafiadora para os adolescentes, porque é uma decisão que você toma para levar adiante uma profissão que muitas vezes você não se identifica.
Eu acho que a gente está vivendo isso hoje, atualmente, no dia de hoje, com a nota do Enem que saiu esse final de semana. Acho que essa semana. Terça-feira, né? Então, eles estão nessa fase de minha nota dá, minha nota não dá, eu preciso que alguém não queira essa vaga nessa faculdade para eu poder pleiteá-la, né? E é muito tenso. Nós temos amigos que têm filhos que estão passando por isso. E na nossa época, não, né? Então, para você fazer um curso, você teria que fazer um curso direcionado para o que você fosse seguir ou ganhar dinheiro com aquilo ali, diante de uma família que já lhe desse essa base, né? Meu avô sofreu um AVC no dia 22 de junho, eu estava em Patos, no São João, voltei no mesmo dia, cheguei e voltei, e pude acompanhar de perto o que a fonoaudiologia fazia. Aqui a gente não tinha o curso ainda, o curso tinha acabado de ser inserido no Unip, Padre Marcos que colocou, que trouxe para cá. Eu tenho um carinho enorme, porque ele também foi meu diretor na época que eu estudei no Pio XII a minha vida inteira. Então, era uma pessoa que realmente eu tinha contato. Minha família eram os donos da cantina do Pio XII durante mais de uma década. Então, eu tinha realmente essa vivência com ele. E o curso de fonoaudiologia era à luz dos olhos dele, mas não tinha tanta mídia, até porque a gente não tinha as redes sociais e o que a gente tem hoje, né? E quando eu vi o que a fonoaudióloga fazia pelo meu avô, durante os meses que ele passou acamado em troca de sonda, em fazer um exercício que facilitava aquela deglutição de saliva, e ele ficava mais aliviado, e eu conseguia vê-lo dormir melhor. Eu comecei a valorizar um curso que até então eu não conhecia. E eu lembro que, na minha época de adolescente, não sei hoje, mas tinha aquelas revistas Capricho, né? E essas revistas, elas traziam semanalmente, nessa época de vestibular, um curso específico para poder a gente se direcionar e ter um interesse maior. Por coincidência, mais ou menos em setembro, outubro, na época da inscrição do vestibular, saiu uma revista na semana, que era Fono, e eu lembro que eu guardei o dinheiro do lanche para comprar essa revista, porque era caríssimo, minha gente, essa revista. Eu não podia comprar. Eu comprava, assim, as que tinham passado do tempo, que ficava lá, que era mais barata, tinha até um símbolo lá verde de saldo, tá? Até hoje eu adoro promoção. Aí, a etiqueta assim de promoção. A etiqueta promoção às vezes nem é, né? Mas hoje em dia, na maturidade, a gente já sabe que às vezes não é. Mas a etiqueta já chama. E comprei, era fonoaudiologia. Então, eu pude conhecer uma fonoaudiologia no sul do Brasil, que até então aqui no Nordeste a gente não tinha, aqui na Paraíba. E fiz a inscrição escondido para fonoaudiologia e coloquei direito segunda opção. Olha a minha audácia. Então, no Unip eu fiz isso, na Federal não tinha, eu coloquei farmácia. E, na minha época, tinha tido uma greve bem grande, e o vestibular ele aconteceu no final de janeiro, no ano 2000. Ele aconteceu no final de janeiro, e a nota só ia sair no início de março. Então, eu tinha passado na Santa Emília, eu fiz a prova porque eu tinha que fazer, que era enfermagem, era o curso que ia ter dinheiro, os PSFs iam dar muito dinheiro aos enfermeiros. E eu fiz esse vestibular. Eu lembro que, na época, eu fiz assim, sem um pingo de vontade, só fui porque realmente tinha pago a inscrição. E eu fui a única que passei no GEL naquele dia, naquele ano, né, para Santa Emília. E eu lembro que eu fui lá olhar o nome das minhas amigas, eu lá toda arrumada, eu lá olhando, que você ia para o local para ver, né, o nome se estava ou não estava. E meu nome, eu procurando na lista, né, dos últimos pontos, né, dos últimos colocados. E meu nome estava lá acima. E levei um banho de farinha, fiquei com muita raiva da faculdade, já não queria fazer enfermagem, aí que eu fiquei com ódio mesmo. Tinha acabado de tomar banho, estava toda arrumada, ia para o shopping, saí horrorosa. Eu, não, mãe, eu não quero estudar aqui. A mãe lembra muito bem disso. Eu fui com minha mãe, que sempre foi muito parceira. E até então ninguém sabia que eu tinha feito a primeira opção para fonoaudiologia, né? E no dia que saiu, eu fiz vestibular para o Unip num final de semana, no outro foi a Santa Emília, e na segunda-feira saíram os 2 resultados, tanto da Santa Emília quanto do Unip. E eu tinha passado para a fonoaudiologia com pontuação boa, que eu teria entrado em Direito, que na época era um dos cursos mais concorridos. E foi uma briga, porque realmente eu decidi, optei fazer fonoaudiologia. Eu era a primeira neta, sou. Minha relação com os meus tios sempre foi muito próxima, nós moramos sempre muito junto. Não tive meu pai presente durante minha criação, então meus tios eles fizeram um pouco, né, esse papel. Tinha um gordo, que foi o esposo da minha mãe, que ele veio a falecer há uns 12 anos atrás, que foi uma pessoa assim, muito especial, mas ele me deixava muito solta, ele não tinha aquela freada de dizer, não, você vai fazer isso, não dava carão, tudo, ele achava, tá bom, é o que você quer. Foi muito parceiro. E eu fui muito criticada
quando eu passei nesse curso, porque era um curso que era pago, né? A federal não tinha saído ainda, quando eu fiz o vestibular, eu já não queria passar, porque eu já tinha passado no Unip, que era o que eu queria. Bem, e fiz o curso, fui monitora, consegui ter boas notas, ser uma boa aluna o tempo todo. Foi um curso, assim, bem sacrificante, porque era um curso muito caro. Tinha que pagar a faculdade, tinha que pagar os materiais. Eu lembro que no meu último ano de curso foi um dos anos mais difíceis da minha vida pessoal. E eu não tinha material para ter brinquedo. Acho que até hoje eu tenho essa loucura por brinquedo, por recurso, por causa da escassez que eu tinha. Então, eu tinha que pedir emprestado. Muitas vezes as meninas não queriam emprestar, porque já tinha uma concorrência ali de quem seria a melhor nota, de quem conseguiria aparecer em relação ao professor, né, se sobressair em relação àquilo ali. E eu lembro que uma vez eu fui atender uma criança, era uma síndrome de Down, e eu não tinha nenhum material. Aí eu disse, não, mas tinha espátula. E a espátula era daquela de madeira, né, que era o que a faculdade oferecia. Então, eu peguei as espátulas, eu desenhei um menino, uma menina, diminuí a espátula, fiz uma família, né, coloquei papel, colei. E, assim, foi muito bom, porque Deus foi muito maravilhoso na hora que a menina se engajou, né? Ela entrou num simbolismo, uma terapeuta que ela não conhecia, com um recurso extremamente escasso, né? E eu consegui fazer um excelente trabalho nesse dia, fui meio elogiada. E terminei o curso com louvor, terminei o curso em dezembro, dia 28 de dezembro eu estava colando grau, dia 7 de janeiro eu estava trabalhando em Campina Grande. Então, eu já vinha fazendo alguns projetos de CNPq com essa professora, que é Lavínia. A gente tem uma parceria muito boa, ela foi também minha orientadora de TCC. E eu já vim e entrei, né? Eu estava até lembrando hoje, no dia que saiu o meu conselho, por coincidência que tem uma fono recém-formada e o conselho dela sai hoje, eu disse, então vamos comemorar, porque no dia que saiu o meu conselho eu fiquei muito feliz. Que era assim, uma liberdade de, agora eu vou carimbar. Agora, realmente, sou eu que atendo, né? Não precisa estar ninguém aqui me supervisionando. Não precisa eu precisar que ela entre e me valide diante daquela mãe, daquela criança. E foi um divisor de águas. A fonoaudiologia, eu acho que foi a minha âncora durante vários momentos que eu passei na minha vida. E várias frustrações, várias coisas pessoais mesmo. E era o que eu tinha para me dedicar, era o que eu tinha que fazer. E eu tinha que ir contra tudo todos que tinham falado que eu ia passar fome, que eu não ia ganhar dinheiro, que eu não tinha quem me indicasse, que não sabia nem dizer o nome, né? Dizia, vai para Fone. Fone o quê? Como é que eu vou dizer que você passou no vestibular que eu não sei o nome do seu curso? Então, assim, eu sofri muito bullying na época, pelos meus familiares mesmo, entendeu? Pelas pessoas mais próximas e muita falta de credibilidade diante de um curso que realmente não tinha, né, a visão que hoje a gente tem da necessidade. Mas é um caminho, né? Fiz 19 anos de formada agora, no final do ano de 2023. E é um caminho que a gente vem trilhando todos os dias. Né? É um desafio diário. Show de bola. A gente vê que você se identifica demais e é apaixonada pela fono na área pediátrica, né? As postagens, tudo que você tem é nessa relação. Como foi que você enveredou por essa área? Por quê? O que é que te trouxe para essa área da pediatria? Eu sempre amei criança, sempre. Sempre amei crianças, sempre fui dedicada, né, ao meio infantil mesmo, ao meio pediátrico. Cuidei dos meus primos, uma prima mais velha, a prima segunda, tinha filho, então ia levar lá em casa, eu ficava a tarde inteira. Eu adorava pegar no braço, sempre gostei muito de brincar de boneca, de criança, de brincar de casinha. E sempre quis ser mãe. Isso aí era uma coisa assim que eu sempre tive na minha vivência de que eu ia ser mãe, de que eu ia ter filhos. Eu costumo dizer assim que eu não sonhei estar onde eu estou hoje como profissional. Eu sonhei outros tipos de sonho, né? E eu acho que por eu ter sido uma criança, que eu não fui uma criança, não gosto de dizer difícil nem fácil, mas eu não fui uma criança típica. Né? Eu fui uma criança fui uma criança extremamente sensorial, uma criança extremamente curiosa, uma criança que precisava estar em 2 escolas no mesmo dia.
Eu estudava de manhã numa tradicional e à tarde numa socio-interacionista, ou às vezes de manhã trocava os horários, porque eu tinha muita energia, muita ideia, eu era líder, eu era que inventava as brincadeiras, eu queria saber o que é que tinha ali embaixo daquela terra, eu chegava na casa de alguém, eu queria saber como é que fez aquilo. Então, sempre eu fui muito curiosa em relação ao meio infantil mesmo, e sempre foi uma... Eu já trabalhei com idoso, já trabalhei com adulto, adolescente, atuo ainda, se for necessário. Mas a criança, eu acho que quando você trabalha com criança, você já sai ganhando por ser criança, né? Então, você já está com um ambiente limpo. Eu digo, não tem como você não gostar de atuar com criança. Porque você, realmente, você está num ambiente limpo, num ambiente genuíno. Eu digo que é o mais próximo que você consegue chegar de Deus, da divindade mesmo. Então, eu não tenho... Eu sempre quis, realmente busquei por isso. Cecília, e mais especificamente, o que é que lhe levou a atuar, e você é uma referência nisso, a trabalhar com criança com autismo? Como é que você chegou a se especificar de tal nível que você acaba sendo uma referência, como se fala em fono, de criança com autismo, a primeira palavra que surge na boca de qualquer pessoa fala Cecília. Obrigada. Não, e sem contar que quando eu levei meu filho para Recife, a médica referência nacional citou o nome dela, né? Que é a doutora Vanessa Vanderlinde. E eu disse, não, é Cecília. Conheço demais. Pode confiar. Obrigada. Bom, com autismo, minha mãe sempre trabalhou com deficiência. Eu tinha um tio que era deficiente mental, um tio avô. Então, assim, eu sempre tive esse contato, né, pessoal. E sempre tive um respeito e um amor muito grande pelo que é diferente. Quando eu era criança, minha mãe trabalhava na FUNAD, ela chegou a se aposentar, inclusive ela foi uma das fundadoras da escola que hoje lá funciona, que é a Escola Ana Paula, que é a única de educação especial da Paraíba, né, que as outras todas devem ser realmente inclusivas. E eu convivia muito, porque ela não tinha com quem deixar, então a gente tinha que estar lá na FUNAD e a gente convivia muito com os deficientes, com síndrome de Down, com os DM, paralisia cerebral. Isso passou a fazer parte da minha rotina. No início da minha adolescência, eu tive a oportunidade de... Eu tinha uma amiga, na época, que era mais ou menos da minha idade, e ela tinha um irmão que era autista, mais velho que ela, que hoje um dos lugares lá da FUNAD é o nome dele, de Jimmy, né? Um dos setores. Né? Não é setor, é lugar que eu esqueci agora. É auditório. Um dos auditórios é o nome de Jimmy. E eu ia para casa de Petronila, que é amiga de Moinha, irmã de Jimmy, e eu tinha essa convivência muito grande com o Jimmy. E todo mundo tinha medo dele, eu não tinha. Ele ficava lá em movimento pendular, ele era um autista, assim, bem um grau bem elevado. E tirava roupa e saia correndo, e eu ia lá e ajudava. Porque eu sabia que aquilo ali, a gente estava incomodando, porque a gente estava brincando de pega, estava gritando, e a gente estava incomodando o ambiente dele, né? E, aos poucos, eu acho que essa sensibilidade que eu vim tendo ao longo desses anos, e da vivência em si, né, de ver que o meu tio-avô, às vezes, chegava irritado e não queria ninguém ali perto, de ver que um simples... uma garrafa PET que a gente tirava do lugar que ele tinha catado, deixava ele totalmente descontrolado, me fez visualizar que são coisas simples, mas que para aquela pessoa é uma coisa extremamente importante, né? E o autista, ele tem disso. Né? O autista, ele tem realmente as preferências, os lugares, as sensações que são únicas dele. E eu acho que essa vivência com essas pessoas tão diferentes foi o que me fez realmente direcionar. Eu amo o autismo, eu amo principalmente na infância, porque eu sei que ali é uma caixinha de surpresa, né? E a gente não tem como dizer o que vem. A gente tem que dizer, tá com esses sinais e o caminho mais ou menos é esse. Vamos entrar na intervenção precoce, porque realmente os resultados são excelentes. Mas, assim, para o público mais amplo, de uma forma mais ampla, como é que você define e caracteriza o autismo? Para o pessoal ficar mais por dentro. Bom, para mim o autismo sempre existiu. Sempre, né? A gente só não tinha a quantidade de informações que a gente tem hoje. E a visualização de mundo que a gente tem hoje. E também, o autismo, ele vem hoje associado a outras síndromes. Síndromes metabólicas, síndromes simples, que vêm acontecendo devido a questões genéticas, às mudanças genéticas. E o uso da tecnologia, talvez... Eu acho que, eu sempre digo, eu estou com o costume de dizer que a gente está numa geração que não tinha nada, né? A gente ficou nesse sanduíche, né?
A gente não tinha nada, a gente se virava para brincar, a gente fazia do ócio uma grande produção e hoje a gente tem tudo. Né? Então, a gente pegou justamente o miolo entre essas duas gerações que são muito diferentes. Né? E a gente está aqui tentando sobreviver. Mas o autismo, para mim, é só alguém diferente, que sente diferente, que se comunica diferente e que precisa, em alguns casos, realmente de um suporte maior e de outros eles se sobressaem brilhantemente. Ô Cecília, ainda sobre esse assunto, sobre esse tema do autismo, como é que você enxerga hoje, né, atualmente, o grande aumento que nós temos de diagnóstico de autismo para adulto? Assim, ele causa estranheza, ele causa espanto ou é uma consequência natural da evolução da ciência? Eu acho que é uma consequência da quantidade de informação. Inclusive, quando a maioria, o que acontece muito, né, de quando eu recebo uma criança que tem umas características, que eu sou fonoaudióloga, eu não posso dar laudo nem diagnóstico de autismo, que eu posso dar um diagnóstico dentro da minha área. Um atraso de linguagem significante, um atraso motor de fala, um atraso de desenvolvimento, né, global, um déficit intelectual decorrente mas quando vem que eu observo alguns sinais que direcionam para o autismo, geralmente quando eu pergunto, os pais ou o pai ou a mãe se identifica. Eu era assim, eu tenho um irmão que era assim, mas eu fui desse jeito a vida toda, entendeu? Eu lembro que eu tive um pai que quando eu fiz a avaliação do filho dele, ele ficou no chão o tempo todo, ele não sentou na cadeira. Inclusive, assim, eu já fiquei bem atenta, né? Porque eu começo a observar essa família da recepção. Quando eu vou recepcionar essa família, durante uma avaliação, eu já observo se esse menino vem no chão, se esse menino vem no braço de quem, se é a babá que traz, se esse pai está presente, se é só a mãe, porque você já começa a entender um pouco do contexto familiar. Eu sempre fui muito observadora e muito, eu acho, né? Meu esposo até briga muito, porque ele diz, você acha muito? É porque você termina fazendo uma análise, né, daquilo ali. E cria essas expectativas que às vezes não são um preconceito diante do que você visualiza. Mas, enfim. E esse pai, ele sentou no chão e eu comecei a perguntar, tal. E o menino teve que ser atendido na penumbra, eu tive que apagar todas as luzes, porque ele estava muito desorganizado. E eu vou tateando, né? Eu sou muito sensorial também, então, fui uma criança também sensorial. Então, você vai, tendo empatia por aquilo ali que você já vivenciou. Então, eu fui tateando o que é que deixava ele mais confortável e apaguei a luz e ele ficou mais confortável. E o pai, já que estava em pé, já sentou no chão, já se desarmou e começou a conversar. Ele, olha, mas eu sentia isso. Eu passava dias trancado. Quando eu ia para o aniversário, no outro dia eu não queria sair da cama. Ressaca social. Eu passo dias sem falar com minha esposa, porque às vezes realmente eu não tenho vontade. Eu estou muito feliz que agora eu estou trabalhando no home office, eu não preciso ver a cara das pessoas. Coincidência. Então você vai dizendo, eu estou falando aqui, né, bem tranquila, mas assim, ele foi falando de uma forma que ele disse assim, eu compreendo, e eu demorei para aceitar vir a uma avaliação, porque eu sei e eu me identifico. Mas, ao mesmo tempo, eu não quero que fulaninho passe pelo que eu passei. Porque quando você é colocado numa situação em que você tem que falar, em que você tem que se comunicar, ou apenas perguntar como alguém está, por obrigação, sem ter aquela motivação intrínseca que o autista não tem, né? Então, realmente, é muito pesado, é muito complicado para eles. Eles se desorganizam mesmo, porque vai além do que eles conseguem fazer. É como pedir para um cego ler alguma coisa. É como pedir para um surdo cantar uma música que ele não vai ouvir. Então, é você cobrar de um indivíduo que ele não vai conseguir lidar. Mas antes da gente continuar, tem o que chegou aí para a gente, Reinaldo? Rapaz, já tá rolando aqui, viu? Tá rolando, né? Nos bastidores, o quê? Nos bastidores, Bar do Flávio, né, cara? A tripinha aqui, ó, Tripinha já tá do Bar do rolando no Flávio, set aqui, já tá ó. aqui. Chega, Vitor. Olha. Tem Fecha lá, aqui. ó, Olha. chegou a fava, picado e caldinho de camarão. Ai. Tá tudo lá fora, já vamos trazer pra Cecília. Doutora Cecília aqui. Já eu quero. A gente vai trazer. Sou fã Bar do do Flávio. O empresário dela vai pegar já, né? Melhor bar e restaurante de João Pessoa. Tem entrega própria. O WhatsApp dele tá aqui, ó. Hoje eu vim preparado, viu? 99853-9256. O WhatsApp próprio. Tem o site deles também, bardoflavio.com.br. E se eu quiser ir lá? Pega direto lá, pede com o garçom. Fala com Flavinha. Flavinha, filha de Flávio lá, vai lhe atender. O Flávio lhe atende lá. E sempre aquele abraço para quem? Que sempre pergunta lá. Pra quem? Nossos pra amigos Lucas. Ney e Lucas. São É os isso aí. garçons de lá, Então, manda um abraço pra gente, Ney e Lucas. Segue Abração eles no aí, Instagram, galera. entra no site, anota o WhatsApp.
Inclusive, sim, inclusive Flavinha mandou um abraço especial para Cecília, viu? Que ela recomendou muito a Antônio. Foi, Antônio? Então... Obrigada. Flavinha é uma querida mesmo. E o bar do Flávio é... A gente pede todo sábado lá na casa de manhã. Minha sobrinha é fã, inclusive Flavinha. A gente também, lá em casa. Flavinha mandou umas favas para ela, às vezes, que todo mundo se beneficia com esse presente. Isso aí, bar do Flávio, galera. Vamos lá continuar. Enquanto isso, o empresário dela vai pegar o caldinho de camarão para ela, né? Isso aí, né? Mas, Cecília, a gente vê que atualmente muitos médicos eles estão atuando nessa área do autismo, mesmo sem ter a especialização. Que não é necessário, mas é um plus, né? Uhum. Mas eles atuam nessa área e que muitas vezes não. Não em casos raros, o diagnóstico sai errado, né? E, assim, como é que a fonoaudiologia vai contribuir nessa relação do diagnóstico com o médico? Porque é toda uma equipe. Né? Uhum. Então, como é que vocês contribuiriam para fechar um diagnóstico lá bem legal? Bom, a tríade do autismo é atraso de linguagem, né? Atraso social e atraso de fala. Então, fonoaudiologia pura. Né? Então, assim, um fonoaudiólogo, ele realmente, se ele atua com autismo, ele vai ter esse olhar bem aguçado e direcionado para verificar, né? E ver esses sinais de alerta quando eles apresentam. Houve também um grande aumento na quantidade de diagnóstico devido à pandemia. Né? As crianças elas ficaram sem as vivências e as experiências, principalmente entre 2020 e meados de 2021, que teve muita gente ainda que ficou bem bem inseguro, sem querer colocar as crianças em escolas e convivências que até antes da pandemia aconteciam normalmente. E isso gerou uma bola de neve, né? Eu digo que tem um livro, inclusive, sobre isso, que eu li, que diz o seguinte, que você vai ver a repercussão e as consequências de uma pandemia na próxima geração. Né? E essas consequências, elas perduram décadas. Né? Décadas. Então, essas crianças que realmente nasceram entre 2020, meados de 2021 e 2022, elas realmente carregam as inseguranças, as rejeições durante aquela gestação e as síndromes metabólicas que aumentaram cada vez mais por falta de sol, por falta de exercício físico, o próprio estresse, né? Um alto índice de cortisol dentro do organismo. Então, os neurotransmissores cerebrais, eles são precursores para também formar não só a questão hormonal, mas a questão celular daquele ser. E isso vem repercutindo. Né? A medicina integrativa estuda isso de uma forma mais complexa, mais aprofundada. A medicina tradicional já leva mais a questão ou não é genética, mas a gente sabe que nós somos pessoas, que é uma máquina que não é sustentada apenas por uma ferramenta. Né? O cérebro ele vem para funcionar e ele influencia vários sistemas. E eu acho que o que tem acontecido são os atrasos motores de fala e os atrasos de linguagem propriamente dito, né, que as crianças vêm sendo acometidas e tem sido logo recebido o diagnóstico do autismo. E esse diagnóstico ele tem acontecido em alguns momentos para que aquela criança receba imediatamente o tratamento adequado. Porque se ela não tiver aquele diagnóstico, ela não tem acesso àquele tratamento, infelizmente. Falando em termos de mercantilista mesmo, né? Em relação às operadoras. Porque as operadoras, elas só liberam se for para autismo. É tanto que dentro da das próprias crianças atípicas, paralisia cerebral, síndrome de Down, síndrome de Rett, um TPS, um transtorno do processamento sensorial, TDAH, eles têm menos visibilidades do que os autistas hoje, enquanto os direitos são iguais. E as necessidades, às vezes, muito maiores. Né? Então, eu acho que a gente tem que ter esse olhar bem amplo do que é a criança atípica. A criança atípica é aquela criança que tem um desenvolvimento diferente do que deveria ser, diferente dos marcos. Né? E teve uns estudos no Reino Unido em que eles quiseram mudar, né, os marcos de desenvolvimento humano devido aos atrasos que essas crianças vêm apresentando. Isso surgiu no final de 2021 e a Sociedade Mundial, né, de Medicina, inclusive os Estados Unidos, ele teve grande força em relação a isso, porque ele brecou que isso acontecesse, porque não é justo
né, que as crianças tenham o seu desenvolvimento diminuído nos marcos decorrente às questões ambientais e estruturais familiares. Porque as crianças nascem e como a gente vem num processo muito imediatista, de tudo você resolve, tudo está no celular, então muitas vezes você está dando o feedback a uma criança, você está aqui no celular, tá certo, e a menina lá conversando, e você, você não trabalha contato visual, você não olha para essa criança, você não mantém uma demonstração de interesse naquilo ali, né? Então, o pai compra o presente, ou a mãe dá para a criança se virar sozinha, isso não acontece. A espécie mais dependente que existe é a humana. Então, o humano ele só aprende enquanto o outro ensina. Então, não é justo você colocar uma criança no mundo e achar que ela vai aprender. Não, mas ela sabe todas as partes do corpo, ela só não fala. Ela sabe ou ela sai tateando e você está lá dando banho e naquele momento você acha que ela está falando. Eu falei tão pouco que ela aprendeu. Não, ela aprendeu porque ela viu que você já calçou aquela sandália várias vezes. Entendeu? Aí ela sabe que aquela sandália é sua. Se você tiver eu costumo dar esse exemplo, e não é aqui, nem desmerecendo, nem comparando, jamais. Mas é porque quem tem um cachorro em casa, que você ensina ele, que você pega a coleira, ele sabe. Um abraço para a grande Sheldon, né? Sheldon, claro. Sheldon falar, né? Então, assistindo a gente, não. Sheldon Cooper está lá. Então, assim, quando ele vê a coleira, ele já sabe. Ele tem uma rotina, ele visualiza, ele sabe o que é. Porque ele é um ser que ele começa a associar. E a aprendizagem associativa é diferente da aprendizagem propriamente dita. Então, muitas vezes, a criança ela tem essa aprendizagem associativa de tanto acontecer, de uma rotina, de tanto acontecer daquela forma, do pai ter aquele celular por vários anos. Ela já sabe até entregar os celulares do povo. Claro, você vê com ele na mão. Faz 2 anos que ela vê esse celular na sua mão. Será que ela não vai lhe entregar? E muitas vezes a criança tem uma perda auditiva condutiva, tem um déficit intelectual e não é diagnosticado logo, então entra na conta do autismo. Tudo entra na conta do autismo. Cecília, a gente falou um pouquinho agora, a gente conversou sobre o papel da fono no diagnóstico, né, do autismo. Mas no tratamento do autismo, em cima daqueles 3 pilares que você explicou. Quando a gente recebe, a gente faz o seguinte, a gente faz um tratamento, ou a gente planeja um tipo de terapia que a gente chama de terapia diagnóstica. Então, eu preciso de 3 meses com essa criança, no mínimo 2 ou 3 vezes por semana, em intervenção, um treino de aprendizagem, utilizando, sim, da análise comportamental, do Floor Time, do Denver, do que eu puder utilizar diante do que eu sei, para que aquela criança se desenvolva. Depois de 3 meses, se a evolução dela é satisfatória, mas ainda não alcançou os marcos, 6 meses atrás ou 6 meses à frente. E essa criança continua a apresentar dificuldades de relacionamento, pouco interesse de se socializar, falta de motivação intrínseca. Porque o que é o autismo? O autismo é aquela falta de motivação intrínseca de se comunicar com outros seres humanos. Não, mas ela vê a mãe, ela ri, ela fica no braço da mãe, ela mostra... Claro, a mãe é a ponte. Ou a mãe, ou o pai, ou uma babá presente, é a ponte entre a criança e aquele mundo ali que ela não sabe dizer o que quer. Então, diante dessa terapia diagnóstica, dentro de um relatório bem fundamentado, a gente direciona para esse diagnóstico do autismo ou não. Como? Olha, essa criança continua apresentando raro contato visual. Essa criança tem um brincar disfuncional. Essa criança tem um interesse restrito aos mesmos brinquedos há 3 meses. Sim, mas o que é que se espera? Se espera que uma criança ela mexa em tudo. Ela brinca aqui 3 segundos, brinca aqui, mexe aqui, olha ali. Sim, mas tem autista que também faz isso. Tem. Mas tem hora que ele para e começa ou a empilhar, ou a enfileirar, ou ele fica brincando no hiperfoco num brinquedo só. São características que eu acho que eu tenho 19 anos nisso, né? Nessa área, nisso que eu digo, nesse mundo, então que vai fazendo você realmente ter um olhar mais aguçado. Mas um relatório é fundamental, um relatório do fono, muitas vezes é o que o neurologista tem para poder destrinchar e laudar aquela criança. Porque aquela criança fica muito mais com a equipe, não só o fono, mas com a equipe toda, do que com o próprio médico, né? Tem médico que vê a criança a cada 6 meses. Aí o que é que ele pede? Eu preciso do relatório de toda a equipe, né? E ao longo desses anos, eu consigo, né, desenvolver hoje um tipo de relatório que realmente direciona. E que é bem aceito,
tanto pelos neurologistas daqui da Paraíba quanto do Brasil todo, para poder realmente direcionar tanto o diagnóstico quanto o tratamento dentro da fonoaudiologia. Mas, Reinaldo, me diga aí, como é que tá sua finança aí? Me diga aí. Rapaz, graças a Deus virou o ano, né, bicho? Virou o ano, né? Terceiro, os negocinhos aí, a mão penduricada, porque se tiver ruim, o que é que tem aí? Rapaz, graças a Deus eu baixei um aplicativo que deu uma organizada. Clique Despesas, né? Fazer umas viagenzinhas com a mulher agora, tal. Exatamente. Clique Despesas. Matrícula dos pirrais da escola. Organizar suas finanças e tem o Clique Tarefas, né? Também. Organizar sua agenda. Pra diária, semanal, mensal e anual. É não todo basta organizado. ser liso, né? Tem que ser liso e desorganizado. Não, o cara tem que ter o dinheirinho e se organizar. Pois é, segue aí. Sexta-feira, o cara fazer o quê? Tomar uma cervejinha. Tomar uma cervejinha. Lá no Bar do Flávio, é isso aí. Então, galera, segue aí Clique Despesas e Clique Tarefas. Manda um direct para eles que eles vão entrar em contato com vocês. É uma equipe muito massa aí que ajudou a gente a se organizar aqui. Para deixar de ser liso e desorganizado. Desorganizado, exatamente. Né? César, a gente voltando aqui, antigamente não, há alguns... César, amiga, é muita intimidade já. É porque ela é amiga... Nós somos amigos. É muita intimidade já. Amigo da gente, já das antigas aqui, rapaz. Antigamente, a classificação do autismo era em graus, né? Grau 1, grau 2, grau 3. E existiam muitos profissionais, especialistas, que combatiam isso. Hoje passou para nível de suporte. Nível de suporte que 1, parecia 2 e 3. Para gente, CREO, né? Para quem é leigo, é assim, só mudou a nomenclatura. Mas para você como especialista, essa nova nomenclatura é mais condizente com o quadro do autista ou não? O que é que você acha dessa situação? Melhorou ou trocou 6 por meia dúzia? Eu acho que essa mudança do DSM-4 para o 5, que vai começar realmente agora, em 2024, ela é mais real, tá? Inclusive, quando a gente recebe uma criança com nível 3, que é um nível de alto suporte, e começa a intervenção, ela pode ir caminhando e chegar ao nível 1, com a quantidade de estímulos, né, e de intervenção que ela tem. Como, se essa criança tiver a comorbidade de uma epilepsia, ela pode, de difícil controle, por exemplo, convulsões de difícil controle, ela pode perder a habilidade e de um nível 2 ela passar a ser um nível 3, porque ela começa a ter realmente mais suporte, né? Porque o autismo, é muito difícil ele vir sozinho. Né? Ontem eu atendi uma criança e eu estava com uma fono lá e teve uma hora assim que ela estava entendendo e eu, assim, eu me frustrei por ela, entendeu? Eu senti, eu disse, caraca, o autismo é muito difícil. Entendeu? Para os pais, eu sou muito empática, eu tenho uma empatia muito grande pelas famílias, porque eu sei o quão você vivencia uma situação que você não imaginou, né? Tipo, você programar, tem um texto, inclusive, que fala nisso, você programar, bem-vindo à Espanha, né? Você programa uma viagem para um lugar e, de repente, você chega em outro país e você não vai ver aquilo que você projetou, aquelas fotos que você pensou em ver, você não vai lidar com aquelas pessoas que você pensou que ia lidar com aquele tipo de cultura. Então, eu acho que essa classificação do autismo, ele é muito... essa referência, ele vem a ser realmente real. Né? Na questão do nível de suporte. Um autismo no nível 1, de alta funcionalidade, né? Como era o Asperger antigamente, mas você vê que ele pode não ter um suporte para ir ao banheiro, uma adolescente independente, mas ele tem uma prosódia alterada, que ele vai sofrer um bullying na escola. Ele tem uns gostos que todo mundo vai variar e ele vai permanecer gostando de Harry Potter por mais meses que todos os colegas. Enquanto todos os colegas estão vendo outros filmes, né, os filmes que estão chegando, ele vai permanecer no Harry Potter muito tempo ainda, ou nunca vai querer assistir aqueles, porque ele tem um hiperfoco, ele tem uma referência melhor. Então, nos deu mais isso do que a questão do grau. Porque muitas vezes você estava naquele grau 3, o que justificaria você ir para o grau 2? Não ia nunca. Né? Então, quando você começa a diminuir suporte, a se comunicar sem uma prancha de comunicação, a não ter necessidade de alguém tocar em você, ou de você ter um gesto lhe auxiliando a um mando auditivo, você realmente está evoluindo. E eles evoluem. A gente está aqui, né? O ser humano ele evolui, principalmente quando a criança, o indivíduo, em uma fase mais recém, né, descoberto o autismo, ele é colocado dentro de um processo terapêutico. E dentro desses níveis de suporte, tem as características específicas para cada um, para definir quais os níveis, quais são? No nível 3, são as crianças que têm um nível de suporte maior para se comunicar, para ir ao banheiro,
para comer. São as crianças que, às vezes, a comida está lá e ela nem entende que aquilo ali é para comer, tá? Então, realmente, ela precisa que alguém vá lá e coloque na boca dela. É uma criança que vai lá, ela pega água porque ela deu aquela sensação fisiológica, né, de que está com sede, mas ela não sabe pedir. Se a água, o copo não está lá, não for aquele copo, ela não bebe. Entendeu? Tem que estar acostumada com aquele tipo de copo, com aquele tipo de canudo, aquele tipo de pega. Então, essas a gente já enquadra realmente. As não verbais, geralmente, as que não conseguem se comunicar de forma oral, né? Então, elas entram como nível 3 de suporte. O nível 2 são as crianças, são os indivíduos que eles têm já um tipo de comunicação, eles já conseguem ir ao banheiro, eles conseguem permanecer numa sala de aula com uma atendente terapêutica, que lhe dê esse suporte, tanto em relação a estar lá, como a acompanhar o que a professora está propondo naquele momento, ou a realizar a atividade, né, adaptada, mas que esteja realizada em conjunto com toda a turma. Aquela criança que está dentro daquele ambiente, né? E tem o nível 1, que é o que a gente muitas vezes passa despercebido, que são as crianças que são extremamente sagazes. Então, a criança está aqui, ela imita tudo que a outra faz. A gente percebe muito isso no autismo nas meninas. Porque as meninas, por ser do próprio sexo feminino, a gente já nasce com um neurônio, né, espelho bem maior. Então, a gente consegue visualizar. Então, eu estou com sede, mas eu vi que fulaninha foi pegar água ali, eu vou pegar água. Muitas vezes eu pego o copo da menina que está do lado, mas ela resolve o problema dela. Tá vendo que a mulher consegue enganar a gente rapidinho? Consegue. Tá vendo como é o negócio? Desde cedo. A gente já nasce esperta. Então, assim, no autismo feminino, a gente tem essa dificuldade maior, inclusive no diagnóstico. No diagnóstico, dentro do setting terapêutico, tem hora assim que eu digo, meu Deus, está dando um nó na minha cabeça, essa pimenta. A menina é uma pimenta, mas aí, de repente, ela resolve tudo, entendeu? E, ao mesmo tempo, quando ela está no nível 2, é bem complicado. Cecília, eu queria fazer uma pergunta assim, bem polêmica, sabe? Eita. Não é. Deixa de suspense. Assim, sem querer crucificar ninguém, nem jogar pedra em ninguém, longe de mim. Mas, assim, eu acho que é uma dificuldade muito grande dos profissionais que lidam com autismo a aceitação do diagnóstico pelos pais. Né? O pai, a mãe, né? Os pais em geral, né? Os pais, né? Vou falar de forma aí, né? Sem gênero, eles aceitarem que o filho é autista. Com certeza. E querem explicar para o profissional que não é. Que não é. E aí, como é que você tem esse jogo de cintura para lidar com uma situação dessa? Que tem que ter muito jogo de cintura, né, na situação dessa. É bem complicado, porque quando você encara, né, a realidade, o ver daquele pai que vai ser um parceiro terapêutico é muito melhor. Mas assim, não olhei no Instagram. Minha sogra falou que fulaninho era desse mesmo jeito. E hoje ele é um juiz. Eu disse, sim, mas ele é um juiz. Ele tem bons relacionamentos, ele é casado. Não, mas ele é um juiz, entendeu? Eu já escutei muita coisa. Você não tem filho, você não sabe como é. Eu já escutei também. Então, assim, é bem complicado, mas eu não negligencio. Dentro do que eu posso, não vou dizer que é autista, porque não é minha função, eu não sou médica, né? Mas, assim, eu deixo bem claro nos relatórios o que eu vi diante dos protocolos que eu aplico. Então, assim, dentro da evidência, né? Inclusive, eu coloco lá, coloco a nomenclatura, eu explico o que é que aconteceu, eu peço para me mandar foto, eu digo, olha, esse vídeo aqui, isso aqui o esperado seria isso. Ele tem tal idade, ele não era para ter feito isso. Porque a gente tem protocolos em relação a isso, né, que justificam esses marcos. Então, por exemplo, uma criança com 3 anos, 4 anos, ela já tem um simbólico e uma fala compatível de um adulto. Então, se ela é uma criança extremamente infantil, ingênua, uma criança que não acompanha a sala, que é a boazinha, alguma coisa tem aí, tá? Estou falando no nível 1, que passa despercebido, que os pais não aceitam de jeito nenhum. Mas, assim, eu já tive pai que eu pensei que não ia voltar, que eu fui bem dura. Aí eu disse, eu acho que não volta nunca mais. Mas na outra semana estava lá para ser atendido. Então, assim, é complicado. E também eu tenho eu peço muito, né? Eu sou muito espiritualizada e tento ser a cada vez mais. Peço muito quando eu vou receber uma família, eu digo, ai, meu Deus, que o Espírito Santo me ajude. Porque são expectativas que você cria, né? E você chegar e dizer, Cecília não vai acompanhar. Inicialmente vai ser muito difícil. Agora não vai, mas nada é impossível, né? O caminho terapêutico, ele é muito árduo, né? A rotina terapêutica,
você sabe? É muito árduo. Você está todos os dias naquela clínica. Você tem 1000 coisas para fazer, mas a prioridade realmente é você estar naquela rotina que quando a gente tem uma crise de garganta e vai para o otorrino está cheio, a gente passa uma hora, a gente fica chateado dentro de uma recepção. Imagina famílias que estão todos os dias numa recepção de uma clínica, né? É bem complicado e você tem que ter um mínimo de empatia e saber lidar realmente, porque não é fácil, né? E quando a mãe diz, olha, mas eu não acredito, é um direito dela, pô, o filho é dela, entendeu? Se disser, Cília, eu estava tomando risperidona, agora eu quero dar canabidiol, faça. Eu fui em tal médico, eu quero seguir a dieta da lua. Faça. Entendeu? Eu acho que diante de uma condição e diante de um diagnóstico, o filho é dela, ela tem um direito, eles têm o direito de tentar qualquer coisa para não estar vivendo ali aquela situação que só eles sabem, né? Que são noites em claros, com a criança que não dorme. É uma criança que vai para um aniversário e na hora do parabéns tem que ir embora, ou antes. Os pais eles começam a não ir para restaurantes porque a criança não entende que aquela batata frita não é a sua, passou para outra mesa e se desregula totalmente. Nós ainda estamos dentro de uma sociedade bem difícil e insensível em relação a isso. Essa inclusão ela não existe, né? Ela existe a nível de a criança estar lá, ela é integrada, mas ela não é incluída. Né? Ela é integrada na escola, ela é integrada naquele ambiente, ela é integrada naquela sala de aula, mas ela não é incluída. Por que ela não é incluída? Porque as atividades não são feitas, direcionadas para ela também participar da forma dela. Inclusive, depois de anos, décadas, séculos, foi a primeira vez em São Paulo que a queima de fogos da virada do ano foi silenciosa. Isso aí. Cecília, sendo bem direta agora, existem causas para o autismo? Que a gente vê, as redes sociais têm de tudo que é opinião, né? Diga aí. Genética. Genética, sem dúvida, genética. Ou um fenótipo ampliado, ou o pai já tem alguns sinais e a mãe, a junção chegou naquela condição da criança, ou foi uma mutação, né, acompanhada de síndrome, que é o que tem acontecido muito. É como a apraxia, né, de fala. A apraxia é muito difícil você ter uma apraxia isolada. A apraxia, ela vem... Como se a gente soubesse o que é? O que é a apraxia é a dificuldade da... Assim, faz de conta que a gente sabe. A gente sabe o que é, mas o pessoal que está assistindo não sabe. É porque a apraxia está super na moda. É porque agora é a apraxia que está na moda. Né? O autismo está um pouquinho. Mas a gente sabe o que é, mas o pessoal que está assistindo não sabe. A gente sabe, né? Eu vou explicar para eles. Eles sabem, mas eu vou explicar. É um transtorno no motor da fala, porque a fala é motor. É tanto que quando a criança ela começa a andar, é quando também começam a sair as primeiras palavras. Porque é quando realmente todo o sistema, né, neurológico daquela criança está susceptível para formular aquela palavra. E é do ser humano ele escutar e tentar falar. Então, quando começa isso a acontecer, da gente receber uma criança com 2 anos que não fala, mas que tem essa intenção de falar, faz um tateio, tenta imitar, você diz, alguma coisa está errada. Ele elabora, mas ele não consegue produzir, tá? No autismo, ele não tem. Tá? Uma criança autista, você chama ela várias vezes pelo nome. Fulana. Eu acho que ela não escuta. Eu já cheguei para a mãe, já tive mãe que disse assim, eu acho que ela não gostava do nome dela. Eu já até pensei com meu marido, eu fui pesquisar com meu marido quanto era para mudar o nome dela. E, na realidade, é uma questão dela não se identificar, porque nem ela se conhece ainda. É uma consciência corporal que o autista ainda não tem muito criança, né? E quando você diz assim, vamos passear, o menino, na hora, você toca a galinha pintadinha, escuta o que é de interesse, né? Exatamente. É uma audição extremamente seletiva, porque o cérebro do autista ele é extremamente seletivo. Tá? Se todo mundo fosse autista, o mundo seria maravilhoso. Olha, porque ninguém ia dar conta da vida de ninguém. Todo mundo sabia fazer o seu. Não ia ter esse negócio, você só gosta de fulano, eu vou andar com cicrano porque é quem está na moda. Não, eu vou andar com cicrano porque eu quero. Tá? Eu vou ficar aqui porque eu quero. E todo mundo ia estar fazendo o seu também. Ia ter menos julgamento e menos previsão, né? E preconceito em relação à sociedade, o que se espera o tempo todo. Cecília, você já falou algumas coisas, já adiantou algumas coisas sobre essa minha próxima pergunta, mas só para o pessoal que está assistindo agora o nosso programa, ouvindo, né? Se tiver aí pelo Spotify, a gente sabe que não se trata de uma ciência exata, de um diagnóstico fechado. Cada caso é um caso, como se diz, né? Mas existem alguns sinais característicos de uma pessoa com autismo.
né? Estereotipias, né? Você pode explicar para o pessoal de casa que está ouvindo a gente agora, que está vendo a gente, que tipo de sinais são esses que podem ligar um alertazinho para papai e para mamãe em cima do seu filho, que eles estão, né, atestando ali dos seus filhos, e a partir de que idade, mais ou menos, eles podem notar esses sinais? Eu posso falar assim com propriedade, porque eu vou falar dentro da questão social e dentro da fonoaudiologia, que é a ciência que eu estudo, tá? Então, assim, uma criança com 6 meses, ela já espera-se que ela acompanhe o olhar, que ela dê os braços, que ela queira estar com as pessoas que mais estão próximos dela. O pai, quando chega, uma avó que tem mais contato, uma mãe que passou o dia trabalhando. E ela sabe na hora quando por exemplo, ela está com fome e a mãe bate o liquidificador, então ela já compreende que aquela comida está chegando, então ela já começa a associar através dos sinais. Por quê? Porque ela é uma criança típica, ela vai estando atenta o tempo todo aos sinais. Numa criança que tem algum direcionamento e características que podem direcionar para a altéia, por exemplo, as mães observam muito quando está dando de mamãe, aquela criança não mantém um contato visual, né? É uma criança que está só mamando. É muito mais uma necessidade fisiológica, não está tendo vínculo. Aquele vínculo não está sendo criado. São crianças que são indivíduos, né, que no desenvolvimento não tem aquela motivação intrínseca de mostrar as coisas. Então, quando eu estou avaliando uma criança que eu vejo que a criança não traz nada para a mãe nem para o pai, que não chama a mãe e o pai para perto, que ela se vira, a gente já começa a ficar com o nível de... Porque é do ser humano quando o autista, ele não tem essa motivação de dentro, de comunicar, de mostrar, de visualizar, de trazer para o outro ver. Uma criança que é típica, mas que é típica, ela traz um brinquedo, papai, mamãe. Ela começa a trazer os outros para dentro daquilo ali que ela está vivenciando. E no desenvolvimento atípico, não, ele vai vivendo sozinho. E você dá um brinquedo, ele já enfileira, né? Ele é uma criança, mas ele sabe todos os números. Ele sabe todas as letras. Gente, isso aí é uma linguagem automática, isso não é uma linguagem criada, né? As áreas do cérebro que desenvolvem esse tipo de linguagem são áreas diferentes. Qual é o diferencial do ser humano? É a ideação, é você ter ideia de fazer aquilo ali e você ter condição de fazer aquilo, que é o que a gente chama de praxis. Praxis é ideação, planejamento e execução. Então, uma criança que precisa o tempo todo, você está dando o que ela fazer, você está mostrando como é que se faz, ela não sai daquela fase, porque realmente a gente já liga o sinal de alerta. Então, desde os primeiros meses, alguns sinais já... Com certeza. Contato visual, falta de interesse pelo outro, atraso na fala. É uma criança que fala, do nada fala alguma coisa bem explicada, e você diz, menina, do nada ela falou avião. Estava no aeroporto, ela viu o avião e disse avião, e a menina nunca tinha falado. Não era do interesse dela falar antes. Ou então ela conta, aí você diz, conte agora. O menino não quer contar mais. Não é do interesse. Não tem sentido para ele fazer aquilo ali. O típico não. O típico faz para receber o quê? Reforço social. Parabéns. Porque eles, parabéns, olha só. Aí começa. Porque aquilo ali é o que gera nele o reforçador de estar criando os vínculos, as afetividades com outras pessoas, com aquela tia, com aquela avó que só vê de vez em quando. Então, a criança vai fazer aquilo que o outro gosta, uma criança típica. Já a típica não, a típica vai fazer o que ela quer e o que é do interesse dela realmente. E são sinais clássicos, né? Mas pode acontecer da criança ter algumas características específicas, né? Tanto físicas, às vezes um olhar assim de lado, são estereotipias muito simples, às vezes. E tem criança que tem o contato visual, né? Que seria uma característica mas aí não tem a socialização adequada. Tem um contato visual, você pergunta, responde, pergunta como você está, mas não mantém um diálogo. Então, tem uma fala espontânea no sentido de, olha a camisa dele é preta. Olha, papai chegou, mas aí não desenvolve. Como é que foi na escola? O que é que aconteceu? Né? Então, Cecília, a pronarrativa, que é essa contação do que aconteceu no dia a dia, inicia-se aos 3 anos de idade. Então, quando você pega uma criança na escola, que ela começa a contar o que aconteceu, fulaninho caiu, do jeito dela... Você diz, ela viveu, o cérebro já captou e ela já está conseguindo passar. Então, assim, ela já está entrando num nível de
de frontal e pré-frontal, de neocórtex, na verdade, de neocórtex, informação de pensamento, linguagem, fala, que é o que evolui, é o que diferencia a gente das outras espécies. Cecília, conta pra gente aí. Você provavelmente vai ter algum caso que lhe marcou muito, né? Que foi aquela que surpreendeu você. Tem com vocês? Conta aí pra gente. Não precisa citar nomes, claro, né? Claro. Mas tem um caso, quando eu fui morar em Patos, eu morei em Patos de 2008 a 2012. E lá não tinha fonoaudióloga que atuasse com autismo, né? Então, quando eu cheguei, comecei a fazer a agenda, comecei a ter muita demanda de autismo. Patos é uma cidade no sertão, são 300 quilômetros daqui de João Pessoa. Então, assim, os neurologistas lá, a maioria eram neurologistas, hoje em dia eu não sei, eram neurologistas de adultos, ou de AVCs, ou neurocirurgiões, né? Não tinha neuroclínico, e muito menos neuropediátrico. Então, tinha um autista lá de 11 anos, 12 anos, que ele era bem difícil, e essa mãe foi me procurar para atender essa criança. E ela disse, olha, ele nunca teve fono, eu só queria que ele se comunicasse, ele era um autista, assim, do nível 3, um alto grau, necessidade de suporte, e eu gostaria que você fosse atendê-lo. Aí eu, vamos. Eu disse, tem condições de trazer? Não tenho, então vamos atender em casa. Né? Ele não tinha condições nem de sair de casa. Então, quando eu cheguei, eu me deparei assim, ele era eu fui com uma psicóloga, porque ele não me conhecia, e ele não aceitava bem outras pessoas. Essa mulher fazia 11 anos que quase não recebia visitas em casa, então não podia fazer festa, não podiam ir para outros lugares. Se fosse para um Natal, na casa de alguém, ela ia, depois o marido chegava, eles sempre se revezavam, né? Para dar atenção a esse filho e ficar em casa, que ele não saía, ele só saía assim, consulta, alguma coisa, terapia, tudo era em casa, porque ele quebrava tudo. Então, ele chegava num lugar, ele quebrava tudo, ele era extremamente violento, porque ele não se comunicava, ele nunca se comunicou. Então, ele não sabia dizer o que ele queria, o que ele não queria, e ele andava contido. Então, aquilo ali me chocou muito. Assim que eu cheguei, eu olhei para a psicóloga, ela disse, não, ele tem que andar contido, porque ele se machuca, ele se autoagride. Aí, quando continha ele se organizava, se acalmava, ele tinha até uma ferida aqui bem, bem séria do frontal, que ele batia muito a cabeça, tinha muita busca, né? E a gente eu passei 2 anos com esse paciente, e a gente introduzia um sim ou não, super simples, mas que ele tinha condição de fazer. Você quer almoçar agora? Não. Você quer água? Não. Você quer passear? Não. Você quer assistir televisão? Sim. Mas que trazia a ele um comportamento mais adequado. Por quê? Porque a gente estava substituindo um comportamento agressivo por um comportamento que estava sendo aceito e que estava sendo compreendido pelos familiares. E ele tinha a autorregulação dele era o coito. Então, ele tinha que ter o coito para poder ele ter a autorregulação. Porque ele estava entrando numa fase, ele tinha 14 anos, na verdade, numa fase fisiológica que todo ser humano entra e que não pôde ser poldada, né, pela medicina, porque ele não teve acesso a esse tipo de informação, a família não sabia. E ele não tinha como acontecer aquilo ali. Então, o que é que ele fazia? Ele fazia os movimentos na cama e esses movimentos geravam, né, autorregulação. E ele fazia isso bastante. Então, a família começou a ter vergonha de recebê-lo e tal. E eu, com minhas ideias, né, eu disse, eu tenho uma ideia. Aí a mãe era assim, Cecília, olha, o que você inventar, a gente faz. A gente mudava comida, a gente fazia piquenique no meio do quintal, no sol quente, para ele ter que se acostumar com o sol, para daí começar a sair de casa. No sol de Patos. No sol de Patos. Meu Deus do céu. Para ele realmente se acostumar com o sol. Mas assim, e essa questão de quando ele se acalmava, ele estava contido, era o que? Era uma questão proprioceptiva. Então, eu que tinha, vamos colocar uma roupa de UV nele que é mais apertada. Lá não tinha terapia ocupacional na época. Mas eu já estudava sobre questões sensoriais, porque eu sempre fui muito sensorial. Tipo, etiqueta eu não gosto. Eu odiava fantasia, porque era aquelas roupas de tule quando era criança. Sempre gostei de umas coisas mais confortáveis. Então, eu me via naquilo ali, né? Eu sei como é, porque eu já passei, é mais fácil. E eu disse, tem uma ideia, vamos encomende uma boneca inflável. Rapaz, eu ia falar isso, viu? Fiquei calado, porque eu vou falar e você vai ensinar. Rapaz, eu tava na ponta da língua para falar, mas eu fiquei calado. Vamos encomendar uma boneca inflável, porque... E não tinha essa história de Mercado Livre, Amazon. O acesso que a gente tem hoje a chegar
rápido. Não tinha. E lá em Patos, não sei se tinha, né? Imagina em Patos, um boneco inflável. Até quem tivesse não ia querer vender, ou se para não ser queimado. Não, para não ser queimado, né? Mas a caixa era pequena, porque o bicho... Aí, uma irmã dela vinha de São Paulo, a tia dele, e trouxe essa bendita boneca inflável. Então, assim, foi um divisor de águas, porque ele tinha que fazer tudo o que ele tinha que fazer. Então, eu fazia uma aba sem saber na época que era uma aba, né? Eu fazia uma análise comportamental sem saber que era uma análise comportamental. Então, eu dizia, ó, se ele fizer tudo direito, for no banheiro, fizer a terapia, aí ele tem direito, a boneca. Era o reforçador. Pode usar. A coitada da boneca trabalhava todos os dias, mas era pro bem dele, minha gente. É uma questão científica, minha gente. De regulação sensorial, era necessário, é sério. Pare, Reinaldo. Tô imaginando. Aí foi feito não um quadro assim de rotina, nem de demandas, mas a gente conseguiu fazer de uma forma, com figura, né? Tudo muito tipo cartolina. Eu colei de uma revista algumas coisas que ele se identificava. Para poder ele fazer essa rotina. Ele tá comemorando o Boda, sério. Aí... Pare, Reinaldo. Pare. Ele imaginou mesmo. E assim, foi muito bom. Então foi um caso assim que me marcou muito, porque eu vi que eu fiz a diferença, não na vida daquele indivíduo que talvez ele nem lembre de mim, ele nem sentisse a minha presença ali. Entendeu? Porque ele não me olhava, ele não tinha contato visual, né? Ele não esboçava nenhum tipo de emoção ao me ver. Na atividade ele fazia, tipo assim, eu tenho que fazer, né? Ela está aqui, chegou. Mas eu sei que eu fiz um diferencial ali, não só para aquele indivíduo, mas para aquela família, né? Porque eu acho que a primeira função da fonoaudiologia é você promover a validação daquele indivíduo dentro da sociedade. Então, aquele indivíduo, ele conseguir se comunicar, ele conseguir dizer o que quer, ele facilitar a vida dele através da comunicação, seja ela Libras, oral ou comunicação alternativa aumentativa. Cecília, o espectro né, autista, ele é muito amplo, né? E você pega de pessoas com incapacidade total de comunicação até pessoas com sinais de genialidade. Uhum. Tem alguma explicação científica para isso? Não, eu acho que entra de novo a genética. Porque sempre tem, né, dentro daqueles genes, algumas coisas ali de gerações passadas que direciona para essa genialidade realmente. E essas genialidades, às vezes, são habilidades. Não, ele é excelente em matemática, ele é excelente em física. Em música. Em música. Futebol, né? Mas ele não tem um amigo. Ele tem dificuldade de relacionamento. Ele vai para um jogo de futebol e no outro dia o menino está insuportável. Então, assim, o que é que ele não tem? Inteligência emocional. Ele não sabe que aquilo ali tem que ter medida e que no outro dia as coisas continuam, né? E que eu preciso realmente vivenciar as outras coisas. Eu não posso me isolar por causa de uma coisa que eu fiz anteriormente. Então, eu acho que realmente... Acho não, só a genética que explica mesmo. E o tipo de estímulo que aquele indivíduo ele é inserido. Porque se ele nascer gênio, mas ele não foi estimulado, ele não vai desenvolver. Ele não tiver numa boa escola, ele não frequentar a escola, ele... E daí, antigamente, muitos deles eram internos como esquizofrênicos, né? Porque imagina, sua cabeça borbulhando de ideia e você sem ter como aquilo ali ser vivenciado ou gerenciado, né? E direcionado. Tem uma pergunta aqui que nosso diretor quer fazer aí. Não é você, Não é uma pergunta, foi só uma... Tá sem microfone uma observação, aqui, né? Foi uma observação que o adulto... O microfone aí. Tá ouvindo, Vitor? Falando aqui com o Rodrigo, foi só uma observação que quando o adulto típico também se comporta mal, fica no 0 a 0 geralmente. Não é só o pessoal da bonequinha. Conecta o cabo aí. Deve ser. Com certeza, né, minha gente? Se não merece, não ganha. Cési, o que é comunicação alternativa? Eu também queria fazer essa pergunta, porque ela falou sobre isso e eu não... Então, o que é comunicação alternativa? A gente sabe o que é, mas o pessoal de casa não sabe. Aí... Tá, vou explicar de novo.
Comunicação alternativa. A comunicação alternativa aumentativa é qualquer tipo de comunicação, seja ela por figura, por palavras, por uma simples prancha, pelo PEX. Aquele do sim não que você falou, DACA, é um tipo de... sim não, é um tipo de comunicação alternativa. Por exemplo, quando eu chego num aeroporto que não é a língua, né? As pessoas não falam a mesma língua que eu, fora daqui do Brasil. Mas eu vejo os sinais de... O banheiro sempre vai ser daquele símbolo, o restaurante sempre vai ser daquele símbolo, o posto de gasolina... Isso é um tipo de linguagem e de comunicação alternativa que não necessita alguém dizer, ó, o banheiro é ali, o banheiro feminino. Não, eu estou vendo uma menininha ali e eu sei que o banheiro é ali porque esse símbolo que eu vejo em todos os lugares. Mas, no caso, com os indivíduos, o que é que a gente faz? A gente utiliza e treina ele a aprender e a usar aquilo ali em favor dele, seja ele de alta tecnologia, com iPad, no celular, com tablet, que já tem alguns aplicativos que fazem isso de forma excelente, inclusive, que a criança já se comunica, forma frases, diz o que quer brincar, diz a roupa que quer vestir, que cor quer vestir, não quero, quero sair. Porque a partir do momento, principalmente, isso iniciou-se com a paralisia cerebral, né? As crianças com paralisia cerebral, elas tinham muita dificuldade em falar, porque elas não tinham atendimento precoce, né? Essas crianças, elas entravam no atendimento em quê? Com 2, 3 anos, quando o menino não estava andando. O menino não anda nem fala, o menino só está deitado. Aí começava-se a estimular essas crianças, então a gente já tinha perdido tanta coisa de linguagem e fala, e motor, né, que aquela criança, o motor dele global estava limitado, imagina o específico que era fala. Então, a gente ia para uma comunicação alternativa, para aquela criança dizer para onde queria ir, o que é que queria fazer. E existe alguns de alta tecnologia, como o TOB, que você, pelo olhar, você consegue acessar os ícones, né, específicos que a gente faz para cada indivíduo e ele se comunicar. Por exemplo, o que é que eu vou colocar? Eu vou colocar os pais. Então, tem que ser muito específico, muito individualizado para os interesses e para a realidade daquele indivíduo dentro daquela comunicação. Cecília, também é bem destacada a sua atuação no setor público. Você, durante anos, acho que décadas, não sei, chegou a mais de 10 anos, você capitaneou o setor de fonoaudiologia de um grande hospital infantil aqui do estado da Paraíba, né? Deixou há pouco tempo. Infelizmente, né? Quem está perdendo agora é a sociedade paraibana, que precisa desse serviço. Demandas para a criança autista, a gente tem demais. Mas quais aquelas demandas mais urgentes que você conseguiria enumerar para o poder público? Estou falando para o poder público. O que o poder público poderia fazer de ações afirmativas para melhorar o atendimento à criança autista? Excelente pergunta. Antes de eu sair, eu tinha deixado algumas coisas elencadas lá no Arlinda Marques. Eu não sei se foi levado à frente, mas é uma excelente pergunta, porque, primeiro, é capacitar as pessoas que estão dentro daquele hospital a lidar com a criança atípica, né? É você saber acolher aquela mãe, saber que aquela criança muitas vezes vai quebrar realmente tudo naquela sala, porque ele está extremamente desorganizado, ele está com febre, ele está com dor de cabeça que ele não sabe, ele nunca sentiu. Então, tem que, primeiro, nós temos que capacitar as pessoas que vão receber. Depois, o que eu sugeri, uma das minhas sugestões, eram ter uma sala específica, né? Porque as enfermarias são de 6, estou falando da clínica médica, né? As outras são mais pessoas ainda. Então, de 6 crianças e 6 acompanhantes por cada enfermaria. É muita gente. Sem biombo, sem nenhuma divisão. Então, é um que acende a luz, outro que acende a luz, um celular que toca, um que está vendo... um que está vendo uma coisa, outro está vendo outra. A questão sensorial ali era... péssima. Aí, não, o menino passou a noite inteira gritando. Esse menino é muito difícil. Minha gente, ele não é difícil. A gente que não está facilitando, né? Eu acho que a sociedade que compreende é quem tem a obrigação, é como criança. A obrigação não é da criança. A culpa é do pai, a responsabilidade são os adultos, né? Então, a nossa sociedade e o poder público, ele tem essa obrigação. Não é só você dar prioridade para aquela criança ser atendida. Você tem que dar um mínimo de condição daquela criança estar bem naquele lugar. Porque já não é um lugar legal. Ele já está no hospital sendo furado. Tem mães que ficam aqui no hospital meses, gente, fazendo tratamento. É uma doença, aí pega outra, e o carro não vem buscar, e o marido arrumou outra mulher. Elas moram aqui, entendeu? E depende de um dinheiro que às vezes não chega, e depende de uma comida que não é tão boa,
tá? Sou bem sincera, de estar com fome, de você estar amamentando, e a comida que chega a ser creme crack com suco, e você só vai comer 3, 4 horas depois, e alguém tem que ficar com seu filho, que às vezes você não come, você tem que ficar com seu filho, né? Então, realmente, eles precisariam ter, no mínimo, uma sala específica, né? Que não seja tão quente, porque o ar-condicionado não funciona, que o banho não seja tomando banho na hora que cada um quer, porque faz barulho, pega a bacia e acorda o outro que estava dormindo, fazendo um repouso de uma medicação mais forte. Então, realmente tem que ter uma preparação no todo. E ter uma sala, né, que receba e que faça uma intervenção. Uma intervenção diária, né, de você levar. A gente teve esse projeto lá de levar as crianças para a brinquedoteca, né, com cuidado, mas que elas tivessem convivência com outras crianças dentro do possível, sem dar infecção cruzada dentro do que a gente podia, para poder a gente organizar. E desde o início, na porta de entrada, o que deveria existir não só para a criança atípica, como também, eu levanto aqui a bandeira da surdez, é você ter alguém preparado para lidar com aquela pessoa que só sabe Libras, né? Você poder se comunicar e dizer, você vai ser atendido por tal médico, vai ser assim, assim. Porque nem todo mundo sabe ler e escrever, né? Nós temos surdos inteligentíssimos, que sabem ler e escrever e se desenrolam. Mas o que é que eles já passaram? Né? E é uma opção sua, é um direito dele, ele dizer, não quero ser implantado, eu quero ser surdo e eu quero falar dentro da minha comunidade. Porque eu tenho uma tendência muito maior para o visual e eu conheço a Libras. Até porque a Libras, do jeito que a gente tem os marcos de desenvolvimento na linguagem, esse foi o primeiro trabalho que eu fiz, assim que eu terminei o curso de fono, a Libras, eles têm os mesmos marcos de desenvolvimento de linguagem com a Libras. Então, uma criança com 6 meses, eles começam os mesmos balbucios de uma criança com 6 meses ou 20. Então, na porta de entrada de um hospital era para ter o quê? Alguém ou falando Libras, né, ou traduzindo, ou alguém que explicasse de uma forma, você digitando e saindo ali os sinais. E no caso dos autistas, ter um planejamento, uma linguagem que ele disse, você vai para cá, depois você vai para cá. Um plano mental, como hoje tanto se usa, né? Um planejamento mental de que ele diga, vou fazer isso, isso e isso. Vai tomar uma injeção, a injeção é isso aqui. Por mais que você fale, que você ache que ele saiba, quando ele vê, ele está recebendo 2 informações. Então, para o cérebro, integrar 2 ou 3 informações é muito mais fácil do que eu integrar só uma. Ainda nessa questão do poder público, a gente vê que, apesar da evolução do poder público em colocar centros de atendimento ao autista, para criança autista, a gente vê 2 pontos que são cruciais, né? Autista adulto, hoje, não se encontra local especializado para atender autista adulto, pelo menos no poder público, né? E os pais de autistas, né? Não sei se você acompanhou aí da mãe que tem uns filhos adolescentes que eles ficavam contidos, né? Lá na Bahia. Isso. E do outro caso foi da mãe que matou o filho e suicidou, né? Porque não aguentava mais, era sozinha. Então, assim, falta atendimento também para os pais. Falta. Né? E o que falta é uma política pública, né? Isso aí é uma calamidade pública. Porque a gente tem um grande número de crianças autistas que repercute em pessoas que estão com a saúde mental desestabilizada, né? No caso dos familiares, principalmente as mães, assim, porque a maioria, quem deixa o trabalho é a mãe, quem fica sem passear é a mãe, quem fica com aquela criança, quem vai muitas vezes para as clínicas são as mães. Sem contar o pai que deixa a casa, né? Deixa a família. Muitos casos. E muitas vezes culpa, né, a mulher. Quando é síndrome, a culpa é sua. Foi você que teve, né? E antes, né, nos primórdios do autismo, na década de 60, 70, acreditava-se que realmente a causa do autismo era a mãe geladeira. Né? A mãe que não tinha tido nenhuma afinidade pelaquela gravidez, não queria ou não desejou aquela gravidez, e aquela criança nasceu daquela forma, gelada. E a gente sabe que isso hoje cai por terra. Inclusive, a maioria dos autistas, né, adultos que tem aflorado aí são do sexo masculino. Né? E nós observamos o alto índice também de suicídio. Né, do sexo masculino. Porque alguém que não se organiza, que não consegue terminar um curso, que não consegue ser feliz, que não consegue nem está igual a todo mundo da sociedade, nem é encontrado na sua condição. Né? Então, realmente, ele não aguenta a pressão.
E a gente precisa de um trabalho de saúde mental mesmo. É importante a gente estar aqui no Janeiro Branco falando nessa questão de saúde mental, né? Do quão cansativo é. A gente está ainda vivendo o resquício pós-pandemia. Está todo mundo muito cansado, né? Está todo mundo nessa batalha louca. E se né? falam de variantes que estão chegando e, né? Ainda inventam mais coisas, e nos trazem guerra, né? Péssimas notícias, mas realmente é necessário um planejamento de que aquela pessoa que tem um filho dentro de uma rotina terapêutica, no mínimo ela tem que fazer terapia. Eu digo a todas as mães dos meus pacientes, e aos pais também, porque dentro da clínica, eu sou muito feliz que dentro do nosso instituto, nós temos muitos pais, muitos. Teve um dia desse que eu saí para levar uma criança, tinha 8 pais lá fora, não tinha nenhuma mãe. Então, eu acho que o nível de consciência, de instrução, também muda, sabe? Se você chegar na FUNAD, tem pouquíssimos pais. Tem muito mais mães, que é uma fundação pública, né? Mas eu acho que a questão da instrução, de ler a respeito... E hoje todo mundo tem acesso ao Google, né? Todo mundo pode ler. Tanto que hoje as pessoas se medicam, as pessoas são médicos por si mesmos, Dr. Google. Então, eu acho que se você tem o interesse de saber o que é e procurar, você começa a ter mais consciência e apoiar mais. As famílias também a apoiar. Não digo a família central, mas os avós, os tios. Não escantear, né? Porque o que é difícil dá trabalho. Né? Uma criança que usa uma cadeira de roda, ela vai dar muito mais trabalho do que uma criança que corre. Que você não precisa estar. Uma criança que vai sozinha ao banheiro não vai dar trabalho. Mas uma criança que precisa ser trocada a fralda, vai dar mais trabalho. Então, eu acho que as pessoas também, independente de questão social, os outros familiares, aquela rede de apoio que está ali por fora, ela também precisa ser consciente do que aquela família lá dentro passa, para poder ter essa rede de apoio, ter essa ajuda. Rodrigo, eu vou aqui rapidinho pegar um caldinho para mim. Tu quer? Lá, eu quero. De quê? De camarão. Chegou mesmo? Chegou. Eu vou pegar. Vai lá. Quer não? Quero. Então Antes que vocês comam tudo. E sem contar essa questão da família, né? Que não só a gente não, eu falo assim, a família, porque eu sou pai de autista, mas graças a Deus eu não sofri isso em casa. Mas tem familiares que tem aquele preconceito, né? A gente vê muito tio, tia, que fala mal, que diz que é criança mimada. Mal educada, né? Então, é uma coisa que eu vejo muito, assim, precisa realmente de um apoio. A família precisa de um apoio. E um apoio técnico, né? Isso. Não é só um apoio de rede de apoio, realmente é psiquiátrico, é psicólogo. É você se abrir para aquela terapia de alguém que vai lhe ajudar, não só amigos, não só as famílias, né? A gente tem que ter um ambiente que não só é a criança que tem que estar inserido naquele ambiente, naquela clínica, né? Eu acho que o pai ser atendido também é muito importante. Exato. Ceci, você foi várias vezes para um curso nos Estados Unidos. Pode dar uma palhinha para a gente do que foi esse curso? Posso. O que é que foi feito lá? Ai, posso. Bom, eu conheci o TheraSuite, né? Esse método. Eu conheci o TheraSuite através de um... Eu tinha visto já na televisão e vi que uma amiga minha, na época era só colega, Thaís Andrade, estava começando a atuar aqui na Paraíba. E, por coincidência, nós tínhamos alguns pacientes em comum. Então, eu fui bem curiosa e perguntei sobre o que era e comecei a estudar. E foi feito um protocolo em um dos pacientes e observei que esse paciente teve grande evolução pós-protocolo, no sentido de mais postura, uma melhor adequação postural para poder... Nessa época eu trabalhava só disfagia com essa criança, a parte da alimentação, para ele não engasgar, uma criança com paralisia cerebral. E observei que ele tinha mais estabilidade de tronco e eu podia alimentá-lo melhor. E, consequentemente, isso aí foi evoluindo de acordo com os intensivos que essa criança foi fazendo. E iniciei os atendimentos com essa equipe. Quando essa criança era atendida lá, durante esse protocolo do intensivo, essas semanas de intensivo, eu ia atender essa criança lá também. E passei a me encantar pelo TheraSuite e tive a oportunidade de fazer o curso lá em loco, nos Estados Unidos, em 2019. Nesse curso, em 2019, eu fiz muitos questionamentos, porque até então era tudo voltado para fisioterapia e um pouco de terapia ocupacional. Até porque os criadores, né, quando eles receberam da década de 70, né, eles inicialmente, só para contextualizar, eles são 2 fisioterapeutas, Isabella e Richard Coccione, que são poloneses,
e moram hoje nos Estados Unidos. Então, eles tiveram uma filha com paralisia cerebral e foram em busca do que podia melhorar a qualidade de vida dessa criança, né? E eles acharam, na época, um senhor que ele tinha feito umas órteses na década de 70. Ele tinha feito o arcabouço e essas órteses foram utilizadas pelas equipes dos astronautas, que eles iam à Lua e quando eles voltam, por causa da mudança de gravidade, da quantidade de tempo que eles ficavam lá, eles voltavam com uma densidade muscular hipotônica, né? Eles vinham com uma hipotonia e perda de habilidades, de fala, de deglutição, de andar, de ficar em pé. Então, esse senhor, ele começou a fazer esses macacões, que são umas órteses, né? Que são as órteses flexíveis. Obrigada, Reinaldo. Ainda veio mesmo, um caldinho do bar do Flávio. Bom todo. E bem quentinho. Aí, ela buscando sobre o que podia auxiliar essa filha, ela iniciou a busca pela ajuda, né, por alguma coisa, algum suporte que pudesse melhorar a qualidade de vida dessa criança dela. E em 2000 ela patenteou o TheraSuite lá nos Estados Unidos. Ele foi aprovado pelo FDI e começou a utilizar. Então hoje ela tem uma clínica em Michigan, ela trabalha lá, a filha dela é hoje a administradora do nosso escritório, e eu pude fazer esse curso. E quando eu fiz esse curso, eu fui informada de que eu podia começar a utilizar, só que eu não conhecia nenhuma fonoaudióloga que usava, tá? E nesse uso do Thera, eu comprei uma gaiola e passei a utilizar nas intervenções, tanto das crianças com autismo, quanto das crianças com paralisia cerebral. Inicialmente, ele era só para paralisia cerebral, mas eu comecei a ver que as crianças autistas, elas se regulam como? Elas têm muita busca vestibular, né? Muita busca visual. E o spider, que é o uso, a gente chama de spider porque são cordas que vão das laterais ao centro da gaiola e que promovem não só a propriocepção, mas essa questão de organização gravitacional. Ele vai se movimentar em todos os planos, né? Ele vai poder se movimentar de todas as formas. E ainda assim, ela vai se autoestimular sem precisar estar num pula-pula, sem precisar estar num bozu ou numa rede. E durante a sessão, porque fono não podia ter um balanço, fono não podia ter uma rede, eu tinha no máximo, sempre tive, minha cadeira, que era onde eu girava as crianças para poder regulá-las, e a malha e massageador, que eu sempre trabalhei com toque profundo, que eu sabia que quando aquela criança se organizasse, eu ia ter mais ganhos na minha terapia, porque eu ia ter atenção e concentração. Isso aí era uma questão sensorial, mas era uma questão lógica, né? E comecei a utilizar a gaiola com essas crianças e comecei a ver os ganhos, principalmente nos treinos motores de fala. Então, quando eu organizava essa criança, que ela ficava fazendo o treino, e ela podia se movimentar, pular, fazer um movimento vestibular, e ao mesmo tempo eu estava tendo ganho desses treinos, eu comecei a anotar e comecei a publicar no Instagram. Nisso, outras instrutoras da área de fisioterapia começaram a questionar por que fono estava usando, né? E eu fui questionada pela criadora do método. Ela queria saber o que é que eu estava fazendo, como é que eu estava montando e utilizando do método dela. Então, ela me ligou em julho de 2022 e me convidou para ir lá conversar e mostrar o que é que eu fazia, porque nenhuma fono trabalhava. Faziam os cursos, mas atuavam junto com os fisioterapeutas. Nenhuma fono estava se garantindo em atender só, né? Então, eu digo, ou eu sou muito louca, né? Ou eu sou muito ousada mesmo, porque tá eu aqui com minha gaiola, meu negócio. Claro, tinha dúvida, perguntava às meninas da físio. Aluguei um suíte, fiz as amarrações, fiz um treino intensivo com a criança com suíte, que é toda o macacãozinho, né? Durante 5 dias, uma criança que chegou para mim como autista. E essa criança era uma dispraxia, ou seja, é uma criança que tinha dificuldade motora global e de fala. Então, não era só a fala. Ele tinha dificuldade em andar, ele tinha dificuldade em sentar. Uma criança extremamente inquieta, mas era uma síndrome. Ele tem uma síndrome rara, uma deleção no cromossomo, que eu não sei agora decorar, não me vem à memória, e que acarretava essa dispraxia. Mas autista ele não era. E na minha cabeça, esse menino não é autista. E, né, ele com laudo e tal. E fiz o intensivo inicialmente com essa criança, e foi, assim, um ganho significativo, né? Eu comecei a anotar.
Aí eu disse, eu vou separar por etapas, né? Já que eu fiz o teu protocolo dela, eu vou fazer um protocolo também. Aí fiz como eu faria, como eu fazia sempre. E levei para ela tudo isso. Então, em novembro de 2022, nós fomos lá. Eu e meu esposo, que foi comigo, muito parceiro, acreditou, porque eu dizia, rapaz, será que isso é verdade? A gente vai lá e eu vou só assistir o curso. Aí ele dizia, mas se ela não falar nada? Eu digo, mas se eu assistir o curso, pelo menos eu já ganhei pelo menos conhecimento, né? Você fazer 7 dias de aula em inglês com quem criou o método, né? Já era muito, muito bom. E outra, passear, né? Um pouquinho. Então, e comprar, claro. Gastar dólares. Aí, quando foi, acho que perto do último, penúltimo dia, ela me convidou a mostrar o projeto. Eu fui metida, não levei tudo pronto. Tudo, é lógico. E eu levei todos os slides em português e inglês, né? E ainda decorei como é que eu ia apresentar em inglês. Nossa Senhora. Então, todo dia eu ia e não era. Todo dia eu ia e não era. E aquela expectativa de, caçamba, ela não vai me chamar. Muita gente em cima, muitos alunos. Ela tinha alunos, assim, do mundo inteiro. E só eu era brasileira e só eu fonoaudióloga na turma, imagina. Aí, quando foi no penúltimo dia, ela me chamou. Eu disse, eu prefiro que essa pessoa, que foi a minha instrutora em 2019, a fisioterapeuta, e tinha feito comigo, foi que apresentou meu trabalho, a Isabela, que é uma amiga hoje, pessoal minha, uma pessoa assim que estudiosíssima, está terminando o pós-doctor, então a gente estuda muito junto, a parte de neuro. Aí eu disse, eu prefiro que você traduza, porque tem muita coisa na minha cabeça que se eu for falar no inglês vai ficar muito raso, porque eu não tenho domínio da língua. Mas eu falando em português, eu vou formular muito mais complexo e mais completo. Então, ela traduziu e o projeto foi aprovado. Até então, eu pensava que fono ia entrar como uma cadeira dentro do curso que já existia, né? Mas aí não, ela disse, não, o curso é seu, você é coautora, então a gente vai dividir. E o curso de fono se desmembrou. Então, todos os fonoaudiólogos passaram a fazer só comigo. Então, eu sou a única instrutora até então, né? Para que dá esse curso do TheraSuite na fonoaudiologia. E tem sido, assim, um método que vem a mudar, né, a modernizar o atendimento fonoaudiológico, porque a gente faz um atendimento mais direcionado. Eu não preciso estar segurando ou manejando um paciente para posturá-lo, porque eu já deixo ele posturado e vou de frente para ele, então eu vou trabalhar contato visual, eu vou estar em frente, eu vou ter as mãos livres para fazer um manejo de alguns métodos que a gente utiliza dentro da fonoaudiologia, então ele possibilita isso. E, fora tudo isso, eu vou promover e proporcionar àquele indivíduo uma consciência corporal, uma organização sensorial, consequentemente, uma organização motora. Né? E vou trabalhar com posturas, com a estabilidade de pelvis. A gente sabe que você também é fisioterapeuta, né? Nos primórdios. Então, você sabe que se não tem estabilidade, não tem função. Isso. Né? Então, o que é que uma criança atípica faz? Ela fica o tempo todo se organizando, né? Se organizando, até o TDAH ele faz isso. Ele está assim, ele se organiza, o pé está de um jeito... Quando você estabiliza, você organiza postural o indivíduo, ele consegue dar mais resultado, porque ele foca naquilo ali e ele se organiza para poder dar atenção e concentração. Então, o Thera, ele promove isso e dentro da fonoaudiologia ele tem sido bem elogiado. É espetacular. Tu já se inscreveu? Tu tá curtindo o vídeo? Então deixa teu like, porra. Não custa nada, só clicar ali, ó. Aquele cabo que assiste e não vou falar dá mais o like. Não vou falar mais nada sobre isso, não. É um safado, né? Não vou falar mais sobre isso, não. Galera, ó, se inscreve aí, deixa seu like, comenta, compartilha, segue a gente nas redes sociais. A gente tá preparando material massa para vocês aí. Qualidade, cultura, tem tudo, cara. A gente conseguiu chegar, né, Rodrigo, a virada do ano agora, 2024, esse projeto que a gente tinha, que era curtinho, já estendeu um pouquinho mais, né? O Antônio também é prova disso, nosso redator. E nosso diretor técnico tá aqui nos bastidores. E a gente quer levar mais conteúdo interessante para vocês, quer trazer pessoas interessantes com assuntos também que você quer de casa escutar, como nossa doutora aqui, Cecília Cavalcante. A comida aqui não é cenográfica não, viu? Ela tá comendo aqui também. Vem de onde isso aqui? Daqui, ó. Bar do Flávio, galera. Lá do Bar do Flávio. Bicho, sextou, vai lá. Quintou, vai lá. Sábado, vai lá. Até às 16 horas, até às 18 horas é aberto. A cozinha é aberta até às 17. Mas até esse horário você pode chegar lá, pode pedir o que quiser. E uma coisa que não pode faltar pra gente é a tripinha, né? A tripinha tá aqui. A tripinha tá escondida aqui atrás, mas a tripinha tá... É a melhor tripa da Paraíba, viu? Pessoal, chegou naquela hora, né? É.
Chegou. Naquela hora que ninguém quer. Mas antes daquela hora, só uma perguntinha, porque ela tem que divulgar os novos cursos lógico. dela, né? Vai, Como é que vai. estão sua agenda de cursos aí pelo Brasil e mundo? Né? Porque a gente tá sabendo que tem cursos no exterior. A gente tem feito... Bota a roupa aqui dela, viu? A gente tem feito uma saída, né, bem legal. O ano passado nós conseguimos fazer 5 estados. Foram quase 100 fonoaudiólogas, né, capacitadas com o método. E do Brasil todo, né, foi feito um apanhado e a gente conseguiu visualizar que tem... Até agora foram só fonoaudiólogas. Convido os meninos fonoaudiólogos a participarem. Por isso que eu sempre estou falando no feminino. Então, só Fale menines, é melhor. Não. Para todos, né? Para todos. Bom, mas as meninas são do Brasil todo, as fonoaudiólogas, e atualmente teve uma fala minha também ano passado. Nós fomos novamente para os Estados Unidos para poder divulgar. Tchim! E eu fazer mais um trabalho lá, né? E estudar de novo, fazer mais um curso, para daí direcionar o avançado, que é o segundo módulo, que a gente já vem desenvolvendo, que é o mais difícil realmente, é o trabalho mental, né? E eu não deixei de atender, eu não parei de atender. O povo pergunta, mas tu ainda atendo muito, pode ir lá na clínica, visualizar, porque às vezes eu nem saio da minha sala. E esse início de ano nós recebemos muitos pacientes de fora, tanto para os intensivos do Tera na fonoaudiologia, quanto para os cenas, para os protocolos de estimulação neuroauditiva, ou os dois juntos, que a gente tem tido muito Onde fica a clínica, doutora? Resultados. A clínica foi bem pertinho do Bar do Flávio, na rua do Bar do Flávio. Olha, coincidência. Avenida Engá, 918, em Manaíra, aqui em João Pessoa. E esse ano eu vou iniciar a agenda dos cursos em abril. Vou dar um curso lá na Flórida, em Seminole, né, com o pessoal de lá, os fonoaudiólogos americanos. Tchim. Inclusive com a tradutora, que é Rose, minha amiga. E daí, então, vai ter Rio de Janeiro, São Paulo, Florianópolis, Fortaleza. Uma das coisas assim, que eu falei numa das nossas reuniões era em trazer para aqui, para o Nordeste, né, porque quase nada chega aqui. Então, eu daqui seria injusto eu não trazer. Não tive como trazer ainda para João Pessoa, porque foi uma das coisas que ela me pediu, foi para que ser depois. Ela deve saber os motivos dela, né? Ela é mais vivida. E Recife, Fortaleza, Bahia, Portugal vai ser o último, vai ser em dezembro. Eu sei que eu começo em abril e termino em dezembro. Tem algum site específico que o pessoal se inscreve para esses cursos? Tem um link no meu Instagram, do Afono do TeraSuite, @Afono do TeraSuite. E no @Instituto Cecília Cavalcante também tem um link específico que direcionam para esses cursos e para as supervisões clínicas, né? Eu tenho dado muitas supervisões às fonoaudiólogas, não só daqui do Brasil, mas algumas também que são brasileiras, mas que moram em outros países. Show de bola, hein, Reinaldo? Demais. E a hora, hein? Top, viu, velho? Hein? Chegou a hora, né? Já? Chegou. Mentira, pô. Deu a hora, né? Pessoal, a gente está naquela hora agora das nossas alegações finais, doutora Cecília. Essas alegações finais, elas compreendem algumas perguntas curtas com respostas curtas. É um bate-bola. Bate-bola. Ainda bem que eu tomei um vinho, deixa eu tomar Toma outro. mais um golezinho Mais aí. um gole para aguentar. Isso é suco de maracujá. É. Então, são essas perguntas a gente vai... Lança. Coisa rápida. Primeira pergunta. Do que se orgulha? Do ser humano que eu tenho sido todos os dias. Do que se arrepende? De ter me submetido a algumas situações. Como se vê daqui a 10 anos? Atendendo menos, numa praia, principalmente que a gente está em janeiro, descansando Nos Estados Unidos. e curtindo, quem sabe, lá em Clearwater, com meu marido, Massachusetts. descansando. Mas daqui a 10 anos eu pretendo, assim, ter ajudado muito mais gente e ajudar mais ainda, mas em um ritmo menor, sem dúvida. Um ídolo. Jesus. A melhor e a pior coisa da Paraíba? A melhor coisa aqui na Paraíba são as pessoas. E a pior também são as pessoas. Infelizmente, nós lidamos com um nicho de pessoas que elas seguram, né? Talvez isso aconteça em todas as cidades, mas aqui a gente vê mais por causa da cultura que a gente vem, né? Dentro de um interior, de uma cultura com patriarcal, né? Machista. Então, são as pessoas e as pessoas.
Cecília, agora é a hora que você está com o microfone aberto para o seu recado final. Utilize o microfone. Fique à vontade. Tá com você. Bom, eu quero agradecer primeiro aqui a oportunidade, né? Eu vim assim bem tranquila, tanto que eu pedi a Antônio a pauta, né? O roteiro. Eu disse, Antônio, qual vai ser o roteiro? Mais ou menos para eu saber sobre o que seria, né? Se seria sobre o TERA, se seria sobre autismo, se seria sobre a clínica, sobre casamento. Estou aqui para tudo, né? Sobre a frustração em algumas coisas. Casamento é episódio 2. Mas foi ótimo, né? Estar aqui entre amigos. O projeto de vocês é bem interessante. Estou bem à vontade. Mas eu quero deixar aqui, primeiro, a gratidão, né? Às pessoas que confiam no meu trabalho. Eu acho que eu estou num lugar que eu tenho aqui 4 pais que já levaram os filhos para eu avaliar e que tem muita confiança no que eu falo. Então, não é meu. Eu digo sempre, ó, vem de cima, porque tem coisa realmente que foge. Tem hora que eu digo, rapaz, isso aqui não foi eu que fiz, né? E eu sou bem consciente disso. E agradecer a vocês a confiança, a estar aqui falando sobre esse tema que é tão sério, né? Que repercute em tantas pessoas. E agradecer às mães, aos pais, aos responsáveis que estão lá comigo, ou que eu já pude passar pela vida deles. Agradecer aos nossos colaboradores por acreditarem, né, e prestarem um serviço de excelência e aguentarem minhas exigências e minhas supervisões clínicas, que às vezes eu pego no pé em coisas que eu sei que aquela criança tem condição de ir mais, então eu sou bem exigente em relação a isso. Agradecer ao meu esposo, que foi o sonhador desse instituto. Para mim, eu estava só para dar o curso ou dar supervisão clínica. Nunca sonhei com clínica, nunca foi um sonho meu. É muito trabalhoso, às vezes eu tenho vontade de fechar e abrir um salão de beleza, né? Uma loja online, mas ele que lute, já que ele é administrador e advogado, ele que lute com isso, não tem nada a ver, foi ele que quis. Se vira, né? A minha parte é só técnica. Tanto que a administração eu sou terrível, já dei altos BOs para ele. E é isso, agradecer a todo mundo, de quem esteve comigo nessa jornada toda, né? Primeiramente a Deus, que sempre foi me guiando e está comigo, assim. Eu tenho essa vivência com Ele desde minha tenra infância, desde que eu me lembro. A minha mãe, que foi um símbolo e até hoje é um exemplo, assim, de fortaleza. Aos meus irmãos, que junto com a minha mãe a gente consegue fazer não um tripé, mas uma forma que dá base. A família que eu construí, a família que minha irmã construiu, a família que meu irmão construiu, e ao mesmo tempo a gente consegue juntar tudo isso. E depois a gente consegue também estar só nós 4 juntos, diante de tudo que a gente passou. E é isso. A todo mundo que passa pela minha vida, que deixa um pouquinho e que eu aprendo. Senhoras e senhores. Cecília Cavalcante, né? Obrigada.